Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das questões das páginas 51 e 52 do livro antigo e páginas 52 a 54 do livro novo. Antes de começar a correção, eu entendo que vocês já fizeram a leitura, não é, da notícia que foi publicada no site da Rádio e Televisão de Portugal, RTP. Então, o título é Futebolista Marquinhos admite possibilidade de representar a seleção portuguesa. Então vamos para número 1. Sobre a notícia, responda. Em que idioma ela está escrita? Então ela está escrita em português. Letra B. Você teve alguma dificuldade na leitura ou na compreensão do texto? Se sim, qual? Essa é uma resposta pessoal. Se ao ler você teve algum tipo de dificuldade, você escreva sim e as palavras que foram difíceis de entender. Se não, é só você responder não. Número 2. Releia este trecho da notícia. Marquinhos confessou ainda que teve vergonha de pedir a camisola a um dos seus ídolos, o benfiquista Luizão, e destacou a dificuldade da vitória do PSG sobre o Benfica. Letra A. Há no trecho uma palavra que causa estranheza ao leitor brasileiro. Qual é essa palavra? Então nós estranhamos aí, vemos a palavra camisola, já que estamos falando de um jogo de futebol. Na letra B, qual é o significado dessa palavra no Brasil? Então, aqui nós entendemos que camisola é uma roupa de dormir feminina. Letra C, levante hipóteses. Qual é o significado dessa palavra em Portugal? Na leitura do texto, o que permite chegar a esse significado? Bom, então, aí quando eu falo levante hipóteses, leia, o texto, releia se necessário e veja que conclusão você chegou. Então, você entendeu que significa camisa, porque nós estamos falando de um jogo de futebol, não é isso? E o costume que os jogadores de futebol têm de trocar as camisas entre si. Número 3. Recentemente, os países falantes do português assinaram um acordo que unifica a ortografia da língua. Letra A. Esse acordo resolve problemas quanto à diferença de significado de palavras? Não. Esse acordo é um acordo ortográfico. Então, nós estamos falando aí da escrita das palavras. Acentuação, o emprego do hífen ou não, e etc. Letra B. Indique duas outras palavras empregadas na notícia, além da apontada na questão anterior, que permanecem diferentes nas variedades lusitana e brasileira do português. São as palavras futebolista e golos. Então vocês entenderam aí, futebolista é um jogador de futebol e golos são gols. Número 4. Converse com seus pais e seus avós e informe sobre quais gírias eram utilizadas no tempo em que eles eram crianças e adolescentes. Anote-as em seu caderno, leia-as para a classe e ouça as anotações de seus colegas. Bom, essa atividade, gente, eu entendo que ela já foi realizada em forma de trabalho. Vocês se lembram? Vocês já levaram esse trabalho, não é, para fazer em casa, para pesquisar junto às pessoas mais velhas, pais, avós, quais eram as gírias das épocas deles e o significado delas. E como também escrever as gírias de hoje em dia e os significados. Então, não é necessário que vocês escrevam novamente a resposta na questão número 4, porque já foi feita em forma de trabalho, ok? Número 5. Faz mais de 500 anos que a língua portuguesa foi trazida pelos portugueses ao Brasil. De lá para cá, muitas mudanças ocorreram na língua dos países. Às vezes, temos até a impressão de que falamos línguas diferentes. Veja algumas palavras usadas no Brasil e suas correspondentes em Portugal. Então, olhem que interessante. Aqui no Brasil, nós falamos ônibus. Lá em Portugal, eles falam autocarro. Aqui no Brasil, é um abridor de garrafas. Para eles, em Portugal, é um tira-cápsula. Aqui é uma aeromoça, em Portugal, hospedeira. No Brasil, café da manhã, em Portugal, pequeno almoço. Aqui no Brasil, chiclete e lá em Portugal, pastilha elástica. Interessante, não é? Tente descobrir a correspondência entre as seguintes palavras do português brasileiro e do português lusitano. Indique em seu caderno. Então vamos lá, a nossa listinha no Brasil e o seu significado em Portugal. Então aqui no Brasil nós falamos calcinha. Lá em Portugal, eles dizem cueca. Letra B. Aqui no Brasil, caqui. Em Portugal, dióspero. Letra C. Fila no Brasil. Em Portugal, bicha. Letra D. No Brasil, garoto. Em Portugal, letra D. Miúdo. Letra E. Salva-vidas. Lá em Portugal, banheiro. Letra F. Sorvete no Brasil. Em Portugal, gelado. Letra G, telefone celular no Brasil. Em Portugal, telemóvel. Bola no Brasil. Em Portugal, esférico. Então a ordem ficou F, D, A, C, B,
ok? Bom, para quem tem o livro antigo, nós vamos até aqui, é na número 5. Da número 6 a número 8 é para quem tem o livro novo, certo? Então, para responder as questões de 6 a 8, há aí no livro alguns memes que eles tiraram de algumas regiões do país. Então, o primeiro meme, temos aí um artista bem conhecido, que é o Nécio da Capitinga. Então, tem um jeitinho bem mineiro de falar. Esficovim funk. Ó, esficovim funk. No 11. Se entendeu, é porque é mineiro mesmo. Então, daqui a pouco nós vamos ver aí na resolução qual é o significado. Na segunda, está escrito: Bó parar de zoada, que a corra linda da mamãe aqui vai dormir. Na número 3, sim, eu sou carioca, sim, tamo junto. Sim, eu sou carioca, sim, eu sou carioca mesmo. E a número 4, mas bah, me caiu os butiá do bolso. Engraçado, né? Então vamos lá. Número 6. Os memes lidos estão diretamente relacionados com o fenômeno da variação linguística. Letra A. Qual é o tipo de variação retratada neles? Então é a variação regional. Letra B. A que cidade, estado ou região do Brasil cada um faz referência? Então o número 1 faz referência ao estado de Minas Gerais. A número 2, a região Nordeste. A número 3, a cidade do Rio de Janeiro. E a número 4, ao estado do Rio Grande do Sul. Número 7. Observe que a ortografia utilizada em alguns dos memes não equivale à ortografia prescrita pela norma padrão. Letra A. Em quais deles isso ocorre? Então, não estão de acordo com a norma padrão. O número 1, número 2 e o número 3. Letra B. Discuta com os colegas e o professor. Em que se baseia a escrita que se vê nesses memes? Indique a correspondência entre trechos desses memes e a escrita da norma padrão. Bom, ele se baseia na pronúncia e na entonação de cada região. Então fica até difícil para a gente ler, né? Esse ficovim corresponde a eles ficam ouvindo. Corra linda, aqui. A coisa linda, aqui. E vai, mesmo, a mesmo. Número 8, um dos memes explora não a ortografia, mas outros aspectos da variação linguística observados na fala de brasileiros de certa região do país. Letra A, qual é esse meme? É o meme de número 4. Letra B, identifique duas expressões regionais que esse meme contém e dê o significado dessas expressões. Então, ele tem as duas expressões bah e me caiu os butiá do bolso. Essas expressões indicam espanto, surpresa, e elas são, respectivamente, a primeira, bah, puxa vida, e a outra, me caiu os butiá do bolso, significa fiquei impressionado. Letra C, identifique o aspecto sintático, isto é, de construção linguística, explorando nesse meme e as ocorrências relativas a esse aspecto. Então, ele trata-se do aspecto sintático, ou seja, a concordância presente na expressão. Me caiu os butiá do bolso. São ocorrências relativas a esse aspecto, traços de concordância de algumas variedades, inclusive urbanas e de prestígio, que são a marcação do plural, apenas do primeiro elemento da expressão pluralizada. Então, nós temos lá os butiá. Então, só o os que está no plural. E o verbo no singular, quando o sujeito no plural vem depois dele. Por exemplo, caiu os butiá. Então, caiu está no singular e logo depois vem o plural aí, os. Certo? Então, eles não têm uma preocupação em ter uma concordância. Sujeito, verbo, singular, singular, plural, plural. Então, não acontece essa preocupação com concordância. Então, nós vamos ficar por aqui hoje na nossa correção, ok? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Deus, tchau.